relógio corre até Caio fazer o tempo parar na Vila Belmiro. No cruzamento de Baiano, a bola passa por trás do ataque, inalcançável de cabeça. Um golaço de bicicleta. Que golaço! Caio! Depois de mais... Ele foi um daqueles atacantes com presença de área, muita movimentação e bom posicionamento. Não tinha jeito, distância ou ângulo para o Caio Ribeiro. De qualquer maneira, ele guardava, fazia gols e, em sua maioria, belos gols. Conseguiu ser um jogador importante e lembrado em vários clubes. Então terá sua trajetória contada aqui. Portanto, hoje a história é dele, Caio Ribeiro. Caio Ribeiro de Couçal nasceu no dia 16 de agosto de 1975, em São Paulo, capital. Filho de um médico e uma professora, o Caio Ribeiro veio de uma família de classe média alta. E diferente da maioria das outras crianças, ele tinha o futebol como uma paixão, e não apenas uma forma de mudar de vida, uma vez que ele poderia ter o privilégio de estudar e fazer qualquer outra coisa que ele quisesse. E aí ele entrou na base do São Paulo e foi ninguém menos que Tele Santana quem lançou o jovem Caio nos profissionais. Um jovem bastante promissor e talentoso, ele integrou o time de cima pela primeira vez em 1994 e era uma opção alternativa para o ataque, fazendo ótimos jogos nas oportunidades que ganhava. O São Paulo, atual campeão da Libertadores e Mundial, ganhou 2 competições nesse ano. Na própria Liberta chegou até a final, mas aí perdeu do Vélez da Argentina nos pênaltis. No mais, ganhou a Recopa Sul-Americana quando bateu o Botafogo por 3-1 na final e foi o campeão, e outro troféu foi da Copa Conmebol. O adversário da decisão foi o Peñarol do Uruguai, e o tricolor fez uma boa vantagem no primeiro jogo, ganhou de 6-1, depois até perdeu, mas ainda assim foi o campeão. O Caio foi um dos destaques nessa decisão, marcou 2 na vitória e estava em grande fase. Nesse primeiro ano como profissional, além dos 2 troféus, já anotou 15 gols nos 42 jogos que disputou. Seguiu muito bem em 1995, ano no qual o São Paulo terminou o Brasileirão apenas em 13º lugar. Além disso, o tricolor do Morumbi caiu nas quartas da Copa do Brasil e não ganhou títulos. O Caio seguiu jogando bem, marcando seus gols, e isso chamou a atenção de um dos maiores clubes da Itália e do mundo, a Internazionale de Milão. Então ele acabou deixando o tricolor e foi transferido para o time Nerazzurri. Com a camisa do São Paulo foram 87 jogos, 32 gols e 2 títulos conquistados. E foi também em 95 a primeira convocação do Caio para a seleção. No caso, foi para a Sub-20, que disputou a Copa do Mundo da categoria. E o Caio foi titular absoluto e arrebentou no torneio. Marcou 5 gols em 6 jogos. Marcou contra a Síria, Catar, Japão e Portugal. O Brasil chegou à final, mas aí encarou uma geração muito talentosa da Argentina e perdeu de 2-0 aquela decisão, amargando o vice-campeonato mundial juvenil. Positivo para o jovem foi o fato de ele ter sido eleito o Golden Boy da competição, ou seja, o melhor jogador daquele Mundial Sub-20. Esse destaque na Copa do Mundo fez com que a Inter enxergasse o Caio Ribeiro como um diamante a ser lapidado e o magnata Massimo Moratti, que havia acabado de comprar o clube, desembolsou cerca de 2,5 milhões de libras na contratação do brasileiro. Mas o futebol do Caio Ribeiro não foi o mesmo do São Paulo e ele foi preterido por outros jogadores, não conseguindo espaço, o que gerou a sua saída da Inter para jogar no Napoli. No clube Nerazzurri foram apenas 8 partidas e nenhum gol marcado. Em 1996, o Brasil disputou a Copa Ouro como equipe alternativa. Conseguiu chegar até a decisão do torneio. O Caio marcou 3 em 4 jogos, foi importante contra Canadá e Honduras. Na final, porém, ele passou em branco e o Brasil foi derrotado pelo México, dono da casa, pelo placar de 2-0. Esse campeonato, inclusive, foi o primeiro e o último do atacante com a amarelinha, que mesmo bastante jovem, não voltou mais a ser chamado para jogar pelo Brasil. Na seleção, portanto, disputou essas 4 partidas e marcou 4 vezes.
A temporada de 1996 e 1997 foi jogada pelo Napoli. Assim como na Internazionale, o desempenho do Caio foi bem abaixo do esperado, só que ele conseguiu marcar um gol em sua estadia pelo clube com bola rolando, outro de pênalti contra a própria Internazionale, ex-clube na Copa da Itália, torneio no qual o Napoli chegou na final, mas aí por uma decisão do técnico ele acabou ficando no banco, assim como outro brasileiro Beto, e o time acabou sendo derrotado pelo Vicenza Calcio por 3-1 na soma dos resultados, e acabou não ganhando aquele título. Quando a temporada europeia chegou ao fim, o atacante foi negociado com o Santos e voltou ao Brasil. Em Nápoles foram 25 partidas e uma bola na rede. Na volta ao Brasil, o Caio chegou para o Santos, que havia vencido o torneio Rio-São Paulo no primeiro semestre. No Brasileirão, o time da Vila terminou numa regular sexta colocação e não ganhou mais troféus. Mesmo com atuações discretas, o atacante seguiu no clube em 98, onde sua intenção era justamente ganhar minutos, algo que não estava acontecendo na Europa, e muito jovem ele só queria jogar. Em 1998, o Santos caiu na semifinal do Rio-São Paulo e do Paulista, e não passou esse ano sem conquistas, porque conseguiu vencer um torneio muito importante na época, a Copa Conmebol. Na decisão, o Peixe derrotou o Rosário Central da Argentina por 1-0 no placar agregado e levou o troféu. E nesse mesmo ano, o Caio se transferiu para o Flamengo. E nesses primeiros meses na Gávea, o Caio não conseguiu jogar tão bem. Junto com jogadores experientes como Romário e Renato Gaúcho, ele ficou a maioria das partidas desse segundo semestre no banco de reservas. O Fla não ganhou títulos e teve um ano bastante conturbado, com 4 treinadores diferentes passando pelo clube. Já em 1999, o Caio, que era um jogador benquisto pela torcida rubro-negra por sair do banco e incendiar as partidas, pois rendia muito mais do que quando começava jogando, ganhou vaga no time titular e mostrou bom futebol. A saída de Romário foi outro fator importante nesse protagonismo do Caio. Ele ajudou o Mengão a vencer o Vasco na final do Campeonato Carioca por 2-1, e assim o Flamengo ganhou aquele estadual. Um título muito mais relevante foi a Copa Mercosul, e o centroavante foi o nome da final. Contra o Palmeiras, ele deixou 2 na partida de ida, na qual o Fla venceu por 4-3, e ainda fez mais um no jogo de volta, do empate em 3-3, que garantiu o troféu para o time rubro-negro. Empata no Maracanã quando o Palmeiras mantinha a pressão em cima do time rubro-negro. Grande gol do Flamengo e grande gol do Caio, que voou nessa bola para cabecear. Que beleza! 2 Flamengo, 2 Palmeiras. Um dos casos mais conhecidos e curiosos da carreira do Caio aconteceu nesse ano de 99. Numa partida contra o Gama, válida pelo Campeonato Brasileiro, o goleiro Klemer foi expulso, e sem poder fazer mais substituições, ele se habilitou para ser o goleiro. Nos 10 minutos restantes de jogo, ele foi bem e não foi vazado, sendo ainda mais valorizado pelo torcedor flamenguista. Caio, você lá no Fla-Barra treina no gol e hoje foi exigido aí, né? Eu sou o goleiro titular do Rachão, né? A gente sempre brinca que na emergência, eu até brincava com o Flávio, que é o nosso preparador, que na emergência ele poderia contar comigo que eu viria. É claro que a gente nunca gostaria que fosse da forma como foi. Quer dizer, se a gente tivesse ganhando de 1-0 e tivesse que vindo pro gol, seria uma delícia, porque eu adoro catar. Mas empatado, você querendo mostrar o seu futebol, querendo ajudar o Flamengo a conseguir a vitória, aí foi uma questão de emergência, mesmo com um jogador a menos eu vim me sacrificar. Nesse ano muito bom do Caio, ele disputou 50 partidas ao todo e marcou 12 gols. Mesmo bem no Flamengo, o Caio retornou à Baixada Santista para sua segunda passagem pelo Santos. No Paulista, o time chegou à decisão, no entanto perdeu do São Paulo de 3-2 no placar agregado. Outro bom resultado foi chegar às semifinais da Copa do Brasil. A derrota foi contra o Cruzeiro. O Caio jogou 45 jogos no ano e marcou 8 gols. Seguiu no Peixe em 2001 e mais uma vez o clube não conseguiu títulos coletivos. O Caio voltou a cair de produção e marcou só 2 gols nesse período em que esteve no clube no primeiro semestre do ano. Após isso, acertou sua transferência ao Fluminense e deixou o Santos com 99 jogos, 19 gols e um título conquistado. No Morumbi, família de classe média, criado no São Paulo. Origens que Caio vai reencontrar agora, em outro clube, numa outra cidade. As minhas origens foram no tricolor de São Paulo, né? Mudou o estado, mas
mas tem mais ou menos o mesmo perfil que o Fluminense. Então posso dizer que apesar de não ter sentido ainda toda a rotina, né, do dia a dia do Fluminense, eu já me sinto em casa. No Fluminense, o Caio não conseguiu se firmar de cara no clube. E de resultado coletivo, conseguiu chegar à semifinal do Brasileirão daquele ano, porém caiu diante do Atlético. Já no ano de 2002, o Flu repetiu a semifinal do Brasileiro, mas não passou o ano em branco dessa vez. Com Magno Alves e Romário, além do Caio no comando de ataque, o tricolor das Laranjeiras bateu o americano por 5-1 no placar agregado na final para vencer o título carioca. Ainda com a temporada em andamento, o Caio resolveu deixar o Fluminense e acertar o seu retorno ao Flamengo. Esse foi um ano bastante complicado do Caio, que sofreu diversas contusões em sequência e não conseguiu engrenar com a camisa do tricolor. Lá, ele somou 36 jogos, marcou 6 gols e ganhou um título. Vindo do rival, o Caio foi a grande contratação do Flamengo para a disputa da Copa dos Campeões de 2002. Ele aceitou reduzir seu salário, entendendo a condição financeira do Flamengo na época. O rubro-negro caiu na semifinal desse torneio e não ganhou títulos. Ao contrário da expectativa, o Caio não foi bem e no final do ano deixou o Flamengo sem sequer ter marcado nessa segunda passagem. Ao todo foram 82 jogos com a camisa do clube, com 15 gols marcados e 2 títulos conquistados. Em janeiro de 2003, o Caio Ribeiro foi respirar novos ares e ter novos desafios na sua carreira, quando acertou com o Grêmio. O Imortal caiu nas quartas da Libertadores e esse foi o resultado mais expressivo que o clube conseguiu. O Caio até voltou a ter uma sequência interessante de partidas, sendo treinado pelo Tite no início da temporada. Ele jogou 39 jogos no tricolor e marcou 8 gols. Depois de deixar o Grêmio com quase 30 anos, o Caio Ribeiro deixou o Brasil. Ele foi se aventurar no futebol alemão, mais precisamente no RW Oberhausen, clube que disputava a segunda divisão da Bundesliga. Seu clube foi o 5º colocado e não conseguiu acesso. Em apenas 6 meses na equipe, o Caio disputou no Oberhausen 15 partidas e marcou um gol. No segundo semestre de 2004, assinou contrato com o Botafogo do Rio de Janeiro. No clube carioca, ele foi muito importante, ajudou o time a se livrar do rebaixamento para a Série B, com um pontinho a mais que o Criciúma, o primeiro dentro da zona da degola. Teve média de meio gol por partida e foi muito bem nesse final de 2004. Sendo assim, seguiu no fogão para 2005 e dessa vez o time jogou muito melhor e fez uma campanha mais segura. Terminou o Brasileirão em 9º lugar, o que deu vaga ao Alvinegro para disputar a Copa Sul-Americana em 2006. Com várias lesões acumuladas ao longo da carreira, o Caio Ribeiro decidiu, de forma até que prematura, abandonar sua vida de futebolista. O último jogo do campeonato, último jogo do ano, uma série de problemas que a gente passou aí pela frente, mas o time durante todo o tempo manteve uma serenidade, manteve um sentido de grupo muito grande e dessa forma que nós chegamos, né? Eu acho que o time está de parabéns, depois de 10 anos uma conquista para uma vaga internacional, a competição sul-americana, depois de 7 anos que o time não chegava a uma semifinal de campeonato carioca, com 2 meses de salário atrasado, com uma série de problemas que a gente nunca passou pro lado de fora, a gente sempre procurou trabalhar com o máximo de seriedade e eu acho que veio a recompensa. Eu acho que o grupo demonstrou mais uma vez que é um grupo feito de homens e isso faz a diferença no final. Então ele deixou o fogão e o futebol. Na passagem pelo clube carioca, o centroavante disputou 53 jogos e marcou 11 gols. Atuando pelos clubes em apenas 11 anos como profissional, o Caio Ribeiro disputou 444 partidas, marcou 93 gols e ganhou 6 títulos. Em 2007, o Caio Ribeiro fez curso de gestão de esporte. Em 2008, iniciou sua carreira na rádio e televisão. Ele começou a trabalhar no Sport TV, na função de comentarista. Com tamanho destaque, não demorou nada a ser promovido e passou a atuar nas transmissões da Globo em São Paulo. 2 anos mais tarde, ele apresentou junto com o amigo Thiago Leifert o Central da Copa, programa exibido durante o Mundial da África do Sul daquele ano. Com sucesso, o programa teve continuidade mesmo após o final da Copa. A parceria com o Thiago Leifert continuou quando ambos trabalharam juntos no jogo de futebol FIFA. O Caio era o comentarista e o Thiago Leifert era o narrador, e ele seguiu até 2021, enquanto o Caio permaneceu no game até os dias atuais, agora junto com Gustavo Villani.
No ano de 2022, o Caio lutou contra um câncer e venceu a doença. Ele foi diagnosticado com um linfoma de Hodgkin, mas, depois de tratamento com medicação e quimioterapia, superou a doença e voltou a trabalhar normalmente. Como você pode ver, o Caio Ribeiro foi um grande atacante que não teve uma carreira tão longeva quanto poderia, mas desde que iniciou no futebol mostrou grande potencial e faro de gols. Atrapalhado por contusões, teve um desempenho aquém do que se esperava dele em muitos momentos, mas por tudo que ele se tornou, principalmente na comunicação, no pós-carreira, por ter vencido uma doença tão grave quanto o câncer, ele é um nome notável do futebol brasileiro. A você que assistiu até aqui, só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos, semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!